High Five! Vamos continuar com nossos códigos, as nossas chaves que vai mudar a nossa mente, vai mudar os nossos pensamentos. Então eu vou falar agora códigos do livro O Poder do Subconsciente. Então a nossa mente, ela é dividida em 3 partes, vamos dividir em 2 para ficar mais fácil de você entender. É a nossa mente consciente, é aquilo tudo que eu estou vendo aqui e agora e estou resolvendo aqui e agora. É a mente consciente, que é mais ou menos 10%, é quando ela está desperta. E 90% é a mente inconsciente, ou subconsciente e inconsciente. E as duas praticamente, vamos dizer que fazem a mesma função. São funções diferentes, mas vamos lá. Para entender fica mais fácil. Então, a nossa mente dividida em consciência aqui agora e inconsciência, que são as coisas que vão acontecendo automaticamente, e ela, inconsciente, tem 90% da força da nossa psique, da nossa mente, das nossas emoções. Então, você precisa fazer uma analogia, que a sua mente é como se você fosse construísse um jardim, você fosse o jardineiro, e o subconsciente ou o inconsciente seria, no caso, a terra, né? Você é o jardineiro, o lavrador é o agricultor plantando na terra. Então a mente consciente vai plantar na mente subconsciente ou inconsciente. Então seus pensamentos vão levar ao inconsciente as realidades que vão tornar a sua vida. Ou seja, se você plantar amor, alegria, graça, paz, bondade, fidelidade, você vai ter os resultados de que você plantou. Então, você planta um abacateiro, você vai ter abacate. Se você planta maçã, vai ter macieira, vai ter maçã, e assim por diante. Você planta pensamentos positivos com relação a você e à sociedade, você vai ter relacionamentos e ganhos positivos para você e para a sua sociedade. Se você plantar coisas negativas no seu jardim ou na sua plantação, ódio, rancor, rivalidade, depressão, angústia, pensamentos negativos, você vai colher tudo isso do seu jardim. Ou seja, todos os seus pensamentos positivos ou negativos, ele vai ser plantado no seu subconsciente, e ao longo da sua vida, automaticamente esse seu consciente vai ter a maior força de trazer coisas para você positivas ou coisas negativas. Mas na realidade, quem está plantando é você. Então você tem a possibilidade de conscientemente plantar coisas boas ou coisas ruins. Então, muito das nossas vivências passadas, principalmente na primeira infância, nós tivemos uma sobrecarga dos nossos pais, e eles, querendo ou não, plantaram coisas positivas e plantaram em você coisas negativas. E você, depois, com o desenvolvimento, aceitou as coisas positivas, tanto as coisas como negativas. Agora, basta você hoje, independente do que você sofreu lá no passado, se foi positivo ou negativo, você parar e pensar, e deixar de viver no automático e pensar nas coisas para que torne elas mais positivas para você. Então, os seus pensamentos que vão moldar as suas atitudes, os seus sentimentos e os seus comportamentos. Agora, eles vão ser moldados com o decorrer da própria vida. Só que se você não tiver o controle, se você não tiver o governo da sua própria vida, das suas próprias vontades, você vai viver no automático com coisas que aconteceram com você no passado, seja positivo ou seja negativo, é uma soma de tudo isso. Mas você pode tirar as negativas e deixar somente as positivas, ou tirar o máximo que você puder de negativo e deixar as positividades.
Porque os pais, os amigos, os parentes, a faculdade, o colégio, o trabalho, as pessoas do trabalho, tudo isso deixam coisas positivas ou coisas negativas. Então, agora o lixo você tem que jogar fora. Como você come uma banana, uma fruta ou qualquer outra coisa, você come o que te interessa. O que não te interessa você vai jogar no lixo. A mesma coisa você tem que fazer com a mente. Então tem muitas coisas lá no seu subconsciente que é lixo. Então você tem que jogar fora, deixa só as coisas que são boas. Agora você só faz isso quando você traz para a mente consciente. Então, vamos lá para compreender. Parece complexo, mas Deus fez o homem perfeito do jeito que Ele quer, que Ele quis fazer. Então, 90% é a mente inconsciente, certo? Só que o que lidera a mente consciente, que é os 90%, é os 10%. Ou seja, 10% governa sobre os 90%. Só que os 90% ela é a força máxima do ser humano. E se você não controlar esse 90%, você vai viver em cima daquilo que já foi plantado para você no passado, ou que você mesmo executou. Você mesmo executa no dia a dia coisas positivas e coisas negativas. Você não gostaria de fazer as coisas negativas, com certeza, mas elas acontecem. Então essas coisas negativas têm que ser trabalhadas, tanto as que você fez, como as que fizeram para você no passado. E se você não tiver consciência disso, não tiver controle disso, você vai viver das coisas que fizeram no passado. Esse passado pode ser 1 minuto atrás, 10 minutos atrás ou 100 anos atrás, não importa o tempo do passado, passado é passado. Então agora, no presente, você tem que tomar rédea, você tem que tomar controle, e você tem que tomar rédea e controle consciente. Então, com a sua consciência, você vai conseguir governar todo o seu passado. Se é positivo, você vai deixar lá, tranquilo, porque vai influenciar você positivamente. Se for negativo, é lixo, você tem que jogar o lixo fora no lixo, mesmo que seja seu, ok? Então, vamos exemplificar isso para ficar claro e para você pegar esse código desse livro, O Poder Subconsciente, de Joseph Murphy, que eu estou passando para você. Eu acabei de ler esse livro. Então, o grande tenor estava para apresentar uma ópera para um grande público e ele estava com medo. De repente ele deu um grito: ai, o meu grande eu está querendo, o meu pequeno eu está querendo estrangular meu grande eu. É uma realidade. É uma realidade para você pensar. Qual é o pequeno eu? Pequeno eu é os 10%, que tem o controle, que tem o domínio, que é a consciência, que diz: isso eu quero, isso eu não quero, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer, esse contrato eu assino, esse contrato eu não assino, com essa pessoa eu não caso, com essa pessoa eu vou casar, e assim por diante. Esse é o pequeno eu, é os 10% consciente, que vai dominar os 90% eu, daquilo que me fizeram, daquilo que foi no passado, daquilo que foi negativo, mesmo que eu tenha sido feito. Então, esse é o grande eu que inconscientemente tem toda a força para poder fazer com que eu viva no automático. Se lembra nos vídeos anteriores que eu falei que o cérebro ele é preguiçoso e ele quer viver no automático? Então esses 90% é essa força poderosa que acontece alguma coisa, alguém te faz um desaforo, você já vai, né, a primeira reação é 90%, lá vem a força de você querer dar um chute, de querer dar um soco, de falar um palavrão, de ir para cima, é os 90%, é a força poderosa, é o grande eu dizendo: eu vou dominar. Agora você conscientemente nos 10%, não, ele fez esse desaforo comigo, é o melhor que ele pode fazer. Ele não tem a cultura que eu tenho, ele não tem os estudos que eu tenho, ele não teve a família que eu tive, ele não nasceu no país que eu nasci. É consciente, é o pequeno eu. Esse pequeno eu é o pequeno leme do navio. Então, lembre-se disso, do cantor. O pequeno eu está querendo destruir o meu grande eu. E aí ele entrou para cantar
a ópera e fez uma ópera maravilhosa. Quem que venceu? Pequeno eu, porque ele sabia da potência, do conhecimento, da voz que ele tinha para poder apresentar ao grande público. Então não deixa o grande eu te derrotar. Vença com o pequeno eu, consciente. A chave de hoje, poderosa, para você terminar 23 e começar 24, explodindo. Um abraço e high five!